Então, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marco Aurélio TDJ e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco como criar o seu primeiro gráfico aí no Power BI. Você que está começando com seus relatórios, como é que você começa a criar um gráfico. E no vídeo seguinte a gente vai falar um pouco sobre como criar o seu primeiro dashboard. Então, vamos comigo aqui para o vídeo. Nós temos uma importação que já aconteceu, tá? Eu trouxe alguns dados aqui do IBGE para dentro do Power BI. E aí você pode repetir o mesmo processo, vai aparecer aqui para você no canto superior da tela um vídeo onde a gente já falou sobre a importação de dados dentro do Power BI. Eu não vou repetir isso aqui para o vídeo não ficar um pouco extenso. Mas aí eu já tenho uma tabela aqui, tá? Vou até abrir aqui para vocês dar uma conferida. Então tá aqui, ó. Essa tabela aqui é uma tabela do IBGE com vários dados do Brasil. E aí você pode seguir lá o primeiro vídeo, acessar o link, baixar o material. Aqui também na descrição vai aparecer para você. E aí você vai conseguir reproduzir, tá? Então, uma vez que você já importou, você vai vir aqui para a sua área de desenvolvimento, assim como eu chamo, essa área aqui para você gerar o seu dashboard, o seu primeiro gráfico. Então, vamos lá. Se vocês observarem, eu já tenho aqui um gráfico, que é basicamente a relação de receitas e despesas que aconteceram aí estado a estado. Então, como é que eu crio esse gráfico? Primeira coisa que você precisa entender, antes, quando você importa os dados do Power BI, ele vai mostrar nessa área aqui ó, de dados todo tipo de campo que você tem disponível dentro da sua tabela. E aí você vai criar essa relação com os gráficos. Ou, se você tiver com a versão em inglês do Power BI, vai aparecer para vocês visuals. Então, esses visuais aqui ó, é o mesmo que gráfico. Então, você vai escolher um gráfico desse aqui e vai montar o seu primeiro. Nesse caso aqui, nós já escolhemos o gráfico de área. Então, se eu quisesse mudar, por exemplo, eu bastaria, uma vez que ele já está selecionado, bastaria clicar em outro gráfico. Nesse caso aqui eu vou selecionar o gráfico de rosca, por exemplo. E aí, ó, ele vai montar para a gente também um gráfico de rosca, como vocês viram, muito simples. Só que, antes de vocês começarem a montar um relatório, vocês precisam entender qual é o propósito de cada gráfico. Então, nesse caso aqui, gráfico de rosca, já se criou uma polêmica aí de não utilizar em relatórios. E aí eu diria para você não ser levado por esse tipo de conversa. Essa é uma conversa muito prejudicial. Você tem que entender qual é o objetivo do relatório. Então, se você tem algum tipo de informação que tem pelo menos aí 5 segmentações, então já não seria uma boa ideia utilizar o gráfico de rosca. Mas se você tem aí até 5 segmentações, então sim, o gráfico de rosca ele é uma boa opção para se mostrar principalmente comparativos. A segunda coisa que eu queria pontuar aqui para vocês na utilização do gráfico de rosca é se você tiver uma proporção muito desigual ou uma desproporção entre seus dados. Então, por exemplo, se você tem uma empresa e nessa empresa de 100 pessoas, apenas 10 são mulheres. Então, assim, seria uma linha na rosca, sabe? Ficaria toda a rosca cheia para indicar que são homens e o resto só uma linha. Então, essa imprecisão pode atrapalhar na hora de você mostrar os seus dados. Talvez um gráfico de barras seria o mais indicado. Mas voltando aqui, eu vou limpar, eu vou selecionar aqui o gráfico de barras, de colunas empilhadas, e vou retirar aqui ó, as informações. Então, primeira coisa, cliquei, vai aparecer essa telinha aqui para você cinzinha com um gráfico que parece que não está ativo no fundo. Isso aqui é o padrão do Power BI. E como é que eu faço para criar esse primeiro gráfico? Aqui é muito difícil, né? Você vai apenas clicar e arrastar. Pronto, a gente já pode acabar o vídeo por aqui. Mas continuando, o que é que você precisa entender? Primeira coisa, se vocês observarem cada campo, sempre que vocês tiverem esse sinalzinho aqui ó, de soma, ou essa calculadora aqui, isso quer dizer que, ou também essa aqui, ó, essa fx, que é uma função, a coluna calculada. Isso quer dizer o quê? Que essas colunas muito possivelmente apresentarão para vocês valores. Então, se ela apresenta valores, eu posso lançar ela como os valores da minha coluna na hora de montar um gráfico de colunas ou de barras, enfim. E todas aquelas que não tiverem isso, eu entendo, né, que seja texto. Então, pode ser a segmentação por nome, pode ser aí o CPF de alguém, se você alterou lá
no Power Query para ficar como texto. Pode ser a localização de algum lugar, pode ser uma área da empresa. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou trazer para cá regiões, que eu tenho certeza que é uma entidade que está com várias palavras, né, vários textos, e vou trazer para cá, para o eixo X. Por quê? Agora você vê que o gráfico mudou, mas não apareceu nada ainda. É porque eu não atribuí valor a cada região dessa que eu acabei de importar. Então, na hora que eu cliquei aqui e arrastei para o eixo X, eu criei aí uma linha com todas as regiões, mas não está aparecendo. Agora eu vou pegar aqui, ó, as despesas. Tá vendo esse somatório? Quer dizer que essa coluna é repleta de números e você é, vai arrastar e soltar ele e ele vai fazer operações matemáticas básicas. Assim como acontece na tabela dinâmica, ele vai somar, multiplicar, dividir, criar média. Então vamos aqui, ó, clicar e arrastar. Soltei aqui no eixo Y e aí você vê que o nosso gráfico já ganhou forma. Agora eu tenho aí a distribuição por região. Aqui na parte superior do gráfico eu consigo, por exemplo, organizar e classificar ele de ordem crescente, ordem decrescente, ordem alfabética, tudo isso de acordo com a informação que você lança. Agora eu vou fazer o seguinte, antes da gente avançar para a segunda opção de cálculo, eu vou trocar aqui, eu vou inverter os eixos. O que está em X eu vou colocar em Y e vice-versa. E olha o que vai acontecer. Ele está pegando cada valor de despesa e está quebrando linha a linha. E ele está pegando, fazendo uma contagem de regiões. Ou seja, se no Brasil eu tenho 5 regiões e as despesas aí eu bato a casa dos bilhões, o que foi que ele fez? Você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um gráfico. Ele pegou essa matriz de bilhões, jogou para X e quebrou em várias linhas. E as regiões, que é o que está contando, são no máximo 5, é o que ele está distribuindo em cada coluna. Então você não vê muita variação, sabe? A gente só vai conseguir ver a variação aqui quando eu tiver estados próximos de regiões distintas. Por exemplo, quando eu tiver aqui Manaus se comparado com São Paulo. Aí eu precisaria de uma sequência de outros filtros para poder mostrar isso aqui para vocês. Então, percebam que quando eu não entendo essa lógica e tento mudar isso, eu vou gerar uma confusão e talvez aqui eu atrapalhe todo o trabalho aí de um dia inteiro, tá? Eu perca o trabalho de um dia inteiro. Eu vou voltar aqui, regiões para o eixo X e vou agora pegar aqui despesas e vou voltar para cá. Nesse gráfico aqui que a gente selecionou é o de colunas empilhadas. Eu também poderia pegar o de colunas na forma de cluster, que seria o quê? Nós montamos esse gráfico aqui e eu sei que dentro de cada região existem vários estados. Então eu vou pegar agora o F e vou trazer para a legenda. Olha só. Olha o que vai acontecer. Muito embora seja uma informação rica, eu já perdi aqui o propósito do meu gráfico. Assim como aconteceu com o gráfico de rústica, quando eu tenho várias segmentações, talvez não seja a melhor opção deixá-los empilhados. Então aqui, ó, ainda assim eu tenho uma informação bacana, porque eu consigo enxergar aí quais são os estados por região. Tá? Eu vou trocar aqui agora esse gráfico, e para trocar, basta selecionar aqui o gráfico, clica no gráfico, escolhe aqui um novo visual, um novo gráfico e clica nele. Então, olha só, já melhorou um pouco. Ainda não é o ideal, mas já melhorou um pouco. Ele separou agora aqui, ó, região norte. Aí eu vou ter aqui, né, todos os estados, é isso mesmo, todos os estados, os valores dos estados separados por cor. Nesse caso aqui, ainda não é a melhor das visualizações, mas já ajuda e você começa a entender como é que funciona o Power BI. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a montagem do relatório. E na montagem do relatório, nem sempre você precisa colocar todas as informações no mesmo gráfico. Isso é o que a gente vai aprender no próximo vídeo. Para fechar aqui, dica bônus. Eu vou voltar aqui e vou transformar isso aqui em gráfico de área. Olha só. O gráfico de área, ele é um gráfico muito bacana, mas também você pode transformar isso em um card. Olha só. Um card, você consegue mostrar, por exemplo, jogar aqui para o ladinho. E olha só, eu tenho aqui as informações de todos os estados, de todas as regiões, à medida que eu vou segmentando. Então, eu vou adicionar aqui novamente os estados. E olha só, ele cria um card
onde eu não preciso aqui ficar colocando filtro. Basta rolar aqui a barra de rolagem e eu vou ter todas essas informações. Sempre que você precisar personalizar o seu gráfico, você vai clicar aqui em cima, formatar seu visual. E aí vai dividir em duas abas. Primeiro, tudo que é concernente ao visual, né, ao seu gráfico. E a segunda, que é a geral, é para mostrar como esse gráfico vai se posicionar no seu painel, né, tá? No seu dashboard. Então, por exemplo, quando eu clico aqui em geral, eu posso adicionar um título. Aí já vai aparecer lá para a gente, ó, um título. Vou escrever aqui, ó, ABC. Ele já apareceu aqui, ó, título para a gente. Consigo personalizar esse título. Eu consigo, por exemplo, adicionar uma sombra. E aí eu vou precisar vir aqui em efeito. Vou adicionar aqui, ó, sombra. Agora eu vou diminuir para vocês observarem. Eu tenho uma linha, que é a minha fronteira visual, né, como eles chamam. E se vocês observarem aqui, eu tenho um esfumaçadozinho no canto. Esse esfumaçado é justamente a sombra. Então, sempre que você precisar alterar, por exemplo, nesse caso aqui, os nossos valores não estão bem legíveis, né? Não estão tão visuais assim, porque não está tendo contraste. Eu vou chegar aqui, ó, visual, rótulo de categoria e vou mudar para uma cor mais clara, tipo um branco. E eu já consigo enxergar. Se eu pegar aqui o valor do texto, que é o que está justamente explicando a minha segmentação, eu vou colocar aqui um azul. E aí eu já tenho uma visão melhor dos nossos dados. Então, esse é o vídeo de hoje, onde a gente falou um pouco aqui como você criar o seu primeiro gráfico. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre como você montar o seu primeiro dashboard. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Esse material, para que ele chegue a mais pessoas, eu preciso da sua ajuda. E aí você pode clicar aqui, deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá? Não deixa de comentar, porque isso é muito importante para que a gente consiga medir aí o alcance do vídeo, para que também a gente consiga gerar mais material. E se porventura algum erro aconteceu, a gente consegue corrigir ou até melhor, incrementar o vídeo e trazer mais novidades aqui para o canal, onde você vai acompanhar todo esse material gratuitamente. Muito obrigado e eu vejo você na próxima.